Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional, como eu sempre trago aqui no canal. E nessa segunda-feira a gente vai ver como que está aí a abertura do gráfico semanal para mercado tradicional e para Bitcoin também, tá? Ontem a gente teve o fechamento do Bitcoin e a abertura dessa semana, tá? Então vamos lá para o vídeo sem perder mais tempo e hoje eu vou falar também de altcoins e principalmente altcoin de inteligência artificial que a gente precisa estar acompanhando aí, porque pode ser o próximo hype, e se for o próximo hype, a gente ainda pode ter mais valorizações aí nos tokens de inteligência artificial, tá? Já começando aqui pelo Bitcoin, a gente está vendo o Bitcoin abrindo o semanal em queda, a gente tem uma queda aí de quase 1% para o Bitcoin, chegou a cair 1%, porém o que a gente tem no Bitcoin nesse momento, quando a gente vai observar no gráfico de 4 horas, é a possibilidade de uma formação de fundo duplo aqui para o Bitcoin. Eu tinha alguns shorts, acabei realizando alguns shorts que eu tinha em algumas altcoins, porque a gente tem essa possibilidade para o Bitcoin, e se a gente tiver essa formação de fundo duplo, a gente pode ver o Bitcoin tocando aqui de novo na casa dos 22.500, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí, principalmente na ponta vendedora, porque a gente pode ter o Bitcoin se valorizando ou tocando aqui em 22.500 até mesmo para o dia de amanhã, porque amanhã a gente tem divulgação de CPI. Todas as vezes que a gente tem divulgação de CPI, a gente tem muita volatilidade no mercado e essa volatilidade pode trazer liquidações em massa aí. Então, tanto para mercado tradicional quanto para mercado cripto, tá? Quando a gente vai observar que mercado tradicional, a gente ainda não tem a abertura aqui do índice Dow Jones Spot, a gente não tem a abertura do índice Nasdaq Spot para os Estados Unidos, tá? O pregão americano ainda não foi aberto, mas em breve ele vai abrir aqui, possibilidade de abrir neutro para amanhã o mercado decidir qual que vai ser a direção do mercado com a divulgação de CPI, tá? Se a gente tiver uma divulgação muito acima do esperado, a gente vai ter queda para todos os mercados de alto risco, porém, se sair abaixo do esperado, a gente pode ter mais valorização não só para mercado tradicional, quanto para Bitcoin, e é por isso que eu já fechei os meus shorts que eu tinha aqui em algumas altcoins, já coloquei lucro no bolso, tá? Aqui para Nasdaq, futuros, lembrando que não é esporte, é futuros, a gente já tem a abertura aí em torno de 0,5%, com uma valorização em torno de 0,5%, tem possibilidade de cair um pouco mais, tem possibilidade de cair aqui até os 12.100 pontos, tá? Para lá na frente ele tentar formar um pivô de alta e voltar a subir, porém, o que eu tô interessado em ver Nasdaq confirmar é esse padrão de fundo duplo, tá, pessoal? A gente tem aqui possibilidade de um fundo duplo no índice Nasdaq e também o rompimento dessa linha de tendência de baixa. A gente tem essa linha de tendência de baixa aqui no índice Nasdaq, a gente pode acompanhar aqui também pelo semanal que ele confirma esse rompimento e tem muita gente falando de queda do índice Nasdaq, muita queda para Bitcoin. Eu acredito que a gente pode sim ter um pouco mais de queda para todos os mercados de alto risco, porém, algumas das quedas que vai acontecer vai ser queda por correção, como por exemplo aqui o índice Nasdaq. A gente pode ter queda para o índice Nasdaq? Sim, a gente ainda pode ter queda para o índice Nasdaq, porém pode ser uma correção saudável para voltar a subir lá na frente, tá, pessoal? Então eu acredito que mês de março vai ser mês de grandes valorizações, assim como a gente teve o mês de janeiro como um mês de grande valorização, chegando a valorizar aí mais de 40% no mensal, tá, pessoal? Então é importante a gente ficar de olho nisso, porque eu acredito que esse mês de fevereiro a gente pode ter sim essa correção, pequenas correções aí, para mês de março a gente ter valorizações maiores, tá? Aqui por S&P 500, a mesma coisa, porém o S&P 500 já tocando aqui nessa região de 4.800 que eu tinha trago para vocês na semana passada, em semanas anteriores na verdade, e agora ele tentando segurar aqui para voltar e confirmar um pivô de alta, tá? Uma estrutura de alta nesse momento. Se isso acontecer, a gente tem ou a gente pode ter valorização aqui para o índice S&P 500. Já os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, rompendo linha de tendência de baixa, tentando vir buscar resistência em 3,89, no qual vai puxar todos os mercados de alto risco para baixo, tá? Então a gente ainda tem possibilidade de queda para mercado de alto risco, mas queda para correção. Da mesma forma aqui que valorização para título de 10 anos, no qual lá na frente ele encontra uma resistência e provavelmente ele volta a corrigir, fazendo com que os mercados de alto risco passem a subir, tá? A mesma coisa a gente tem aqui para o dólar, só que o dólar encontrando uma região de resistência muito forte, tá, pessoal? É importante a gente ficar de olho aqui no dólar, porque se ele romper, a gente pode ter dólar subindo de novo e subindo com muita força, até essa média de 200 períodos aqui onde ele vai encontrar uma resistência, tá? Então é importante a gente ficar de olho aqui no dólar, porque se isso acontecer, a gente pode ter valorização no dólar, assim como a gente pode ter valorização nos títulos de 10 anos. E com valorização de dólar e título, a gente tem desvalorização para mercado de alto risco. Mas se o dólar segurar aqui e formar um topo duplo, a gente pode ter
o dólar voltando aqui de novo para essa região de 101,75, e se isso acontecer, a gente tem valorização para mercado de alto risco. Então, o que a gente vai ficar de olho é o seguinte: onde o dólar está atualmente é uma zona neutra, uma região de no trade zone, tá? Uma região onde a gente não caracteriza nada além de uma resistência, tá? Então ele vai ficar dentro dessa região entre hoje e amanhã, e provavelmente amanhã ele decida depois da divulgação de CPI. E se na divulgação de CPI o dólar fechar abaixo dessa região, aí a gente tem a confirmação de topo duplo e o dólar pode cair aqui para a região de 101,75, 101,8, tá? Então a gente vai ficar de olho aqui no dólar nessa confirmação, mas se o dólar fechar um diário acima dessa região, a gente pode ter valorização para dólar e queda para Bitcoin, queda para mercado de alto risco, tá? Então essa região que o dólar está nesse momento é um ponto-chave para todos os mercados de alto risco, e a gente pode seguir fazendo operações nos mercados de alto risco através dessa análise, através dessa confirmação aqui do dólar, tá? Então a gente só espera essa confirmação e a gente consegue pegar alguns trades aqui em mercado de alto risco, principalmente no mercado cripto, tá? Nesse momento o Bitcoin caindo um pouco, caindo ali quase que 1%, devolvendo parte dos lucros que teve aí nas últimas 4 horas, mas é importante a gente ficar de olho nesse fundo duplo aqui do Bitcoin, tá, pessoal? Se a gente tiver essa confirmação, a gente pode ter valorização para Bitcoin, mas mesmo confirmando esse fundo duplo aqui, o Bitcoin vai ter uma resistência muito forte em 22.500, no qual eu acredito que ele pode tocar aí entre hoje e amanhã por conta da volatilidade de divulgação de CPI, tá? Então fiquem atentos aí com o Bitcoin nessa região. Quando a gente vai observar Bitcoin no gráfico semanal, é algo bem interessante a gente estar observando também. Faz um tempo que eu não trago essa observação aqui no canal, e ele, a partir de encontrar essa região, passou a subir. Só que ele não só passou a subir, como ele rompeu a resistência principal, a linha de tendência de baixa primária, no qual a gente considera a principal tendência, a principal linha de tendência, onde ele mostra pra gente que, graficamente, o Bitcoin está em uma tendência de alta, tá, pessoal? Óbvio que não dá pra gente sair fazendo long, fazendo compra de qualquer forma, mas, graficamente, o Bitcoin mostra pra gente que está em uma tendência de alta. E nesse momento, no gráfico semanal, o que ele pode estar fazendo é um pullback, é um reteste para formar um pivô de alta e voltar a subir lá na frente no gráfico semanal. Então fiquem atentos aí, porque a região que o Bitcoin está é também um suporte muito forte. Por quê? Ele, além de estar tocando nesses topos anteriores, que eram topos de resistência, topos de regiões de negociação muito forte, região de interesse entre compradores e vendedores, também é o toque aqui nessa linha de tendência de baixa, ou formação de um pullback, formação de um reteste, onde ele pode ter ou sofrer um suporte muito forte e lá na frente passar a subir, tá, pessoal? Então no gráfico semanal é importante a gente ficar de olho nisso. Se porventura ele romper, fechar um semanal abaixo, daí não tem jeito, a gente vai ter queda direto para o Bitcoin até a região de 18 ou até mesmo a região de 17.500, tá? Então fiquem atentos aí, se um semanal for fechado abaixo, ele vai formar uma rejeição, a gente consegue shortar, consegue pegar trades na ponta vendedora no Bitcoin nesse momento, com compras aqui em região entre 17 a 18 mil dólares por unidade. Porém, se no semanal ele conseguir confirmar que aqui é um reteste ou uma região de pullback, a gente consegue inverter a mão e passar a fazer alguns longs, no qual a gente tem a próxima resistência aqui entre 24 e 200, ou até mesmo lá em cima entre 25 e 26 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, essa semana vai ser uma semana chave pro Bitcoin também, tá? Mas enfim, vindo aqui para as altcoins, no Token AJAX, a galera tem me perguntado muito sobre o Token AJAX, e o Token AJAX aqui no semanal já chegou na região de alta máxima histórica. É importante a gente ficar atento aqui com o Token AJAX, porque nesse momento o Token AJAX está muito caro para que a gente possa estar fazendo aportes no Token AJAX, tá, pessoal? Por mais que o Token AJAX tenha potencial de valorização de mais 1000%, mais 2000% de potencial de valorização, mas a gente não pode estar saindo comprando de qualquer jeito, porque qualquer desvalorização aqui no AJAX é 30, 40, 50%, tá? Não estou dizendo que não é para você comprar, porque se você for comprar, você pode comprar aqui em qualquer preço, porque lá na frente você pode sim ter uma valorização, mas comprar com cautela se você for comprar. Então, a minha dica para quem quer comprar o token AJAX é compre fracionado, compre parcial, faça operações, faça compras pequenas, porque se o token AJAX vier caindo, cair aqui, por exemplo, até 30
ou cair até 23, ou cair até 17, você consegue recomprar mais tokens e utilizando essa queda como oportunidade e não passando calor. Porque se o token AJAX passar a cair até os 17, a gente tem uma desvalorização de quase 50%. Se você comprou tudo agora, você está perdendo 50%, está tendo uma desvalorização de 50% do seu patrimônio e você não consegue comprar mais. Você só tem desvalorização. Foi algo negativo para você, mas se você compra parcial, você consegue comprar aqui embaixo em 17 com 50% de desconto. Então você vai estar comprando pela metade do preço e baixando também seu preço médio, onde qualquer valorização passa a te dar lucro, tá? Então se você for comprar o token AJAX, independente de como está o gráfico nesse momento, você precisa comprar parcial, você precisa comprar fracionado, tá, pessoal? Então, para o token AJAX, a minha dica é essa. E aqui, graficamente falando, eu acredito que o token AJAX pode cair um pouco mais, tá? Pode chegar aqui à região de 30 centavos de dólar, mas como a gente tem um token em hype, é muito difícil a gente ter uma assertividade muito grande em análise gráfica, porque ele não vai respeitar nada. Porque, por exemplo, a Microsoft pode divulgar uma notícia que está investindo ainda mais em inteligência artificial. O Google pode soltar uma notícia que está criando sua própria inteligência artificial, como já está fazendo. A Apple pode soltar uma notícia falando que está investindo ainda mais em inteligência artificial, como já está acontecendo. E essas notícias vão impactar diretamente no preço dos ativos de inteligência artificial, tá, pessoal? Então, graficamente falando, é muito difícil a gente ter uma grande assertividade, mas a minha dica é, se você for comprar, compre fracionado. E eu acredito que o token AJAX pode chegar aqui nessa região de 30 centavos de dólar para formar um pivô, para tentar voltar a subir e romper essa resistência que vai estar aqui em 64, 65 centavos de dólar, tá bom? Já aqui para o token SDAO, é um token que a galera vem me perguntando muito também. O token SDAO está fazendo uma formação bem interessante, tá, pessoal? O token SDAO rompeu essa resistência principal aqui em 74 centavos de dólar e nessa semana a gente está vendo a perda dessa região. Então, ao mesmo tempo que ele conseguiu superar essa região, na semana seguinte, que é essa semana, ele já está devolvendo e perdendo de novo essa região. O que ele está formando aqui? Ele está basicamente formando uma rejeição. Então, ele subiu muito, chegou aqui em cima, a galera que estava comprado passou a realizar, porque tem muita gente que está trazendo SDAO desde o ciclo passado, e essa galera que vem trazendo SDAO, que vem comprando SDAO desde dezembro de 2021, faz muito tempo que não vê o token SDAO no preço que ele chegou aqui nessa região no mês de fevereiro, então essa galera está passando a despejar, e com isso a gente tem toda essa queda aqui no token SDAO por realização. A galera vem comprando desde dezembro de 2021, faz alguns anos que o pessoal não vê o preço na região que está, e está despejando. E o que está acontecendo aqui para essa semana, ou o que pode acontecer para essa semana? Token SDAO pode simplesmente fechar aqui embaixo, cair um pouco mais, cair até essa região de 53 centavos de dólar, onde vai ser uma região de oportunidade para que a gente possa estar acumulando um pouco mais de SDAO. Isso para quem não comprou SDAO nessas regiões aqui embaixo em 34 e no rompimento aqui em 51. Eu não consegui, eu trouxe análise aqui para vocês sobre esse rompimento aqui em 35, 34 centavos de dólar, tá? Trouxe uma análise completa, onde se a gente tivesse esse rompimento, a gente teria uma valorização muito grande para o token SDAO. Foi o que aconteceu, porém, quando eu fui observar o token SDAO já tinha subido demais, não dava mais para mim estar comprando, tá? Então, não consegui pegar aqui nessa região de 34, 35, então, se o token SDAO voltar aqui para 51, eu vou estar fazendo aportes aqui em SDAO, porque vai ser uma região de oportunidade, tá? Então, fique atento aí para o token SDAO e coloque aí alguns alertas também. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. São esses dois tokens aí que eu estou monitorando, que eu estou de olho para estar acumulando cada vez mais. E também para Bitcoin, tá? Fique muito atento aí para Bitcoin entre hoje e amanhã, porque amanhã vai ter muita volatilidade. E se você tiver alguns trades abertos aí, passe a realizar parte desses trades, ou realize o trade se você estiver lucrando, e passe a operar depois que sair a divulgação de CPI, tá? Principalmente na quarta-feira, porque já vai ter passado toda a volatilidade por divulgação, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!